Bom, boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento, né, que a gente começou semana passada. Pode ir, Luiz, aqui? Agora acho que saiu aqui do prumo. Bom, nós havíamos visto semana passada... Tá bom? Tá bom, Luiz? Nós havíamos visto semana passada um pouquinho, né? Assim, a parte mais histórica, vamos dizer assim, ou melhor, mais conceitual do que é moral, do que nós entendemos como leis morais, segundo a doutrina, e adentrando aí na atmosfera, vamos dizer assim, do que a doutrina nos ensina, o que são as leis morais ou leis divinas, nós passeamos pelas 5 primeiras leis, né? Nós vimos a lei natural ou divina, vimos a lei de adoração, vimos a lei do trabalho, a lei da conservação e esqueci a outra. Qual que foi? Conservação. Daqui a pouco eu lembro. Bom, está aqui. Nós vimos então a lei divina natural, adoração, trabalho, reprodução e conservação. E aí, como não dá, né, para falar tudo em uma hora, a gente tem por hábito aqui nessa casa, dividirmos, né, tentar fazer uma divisão igualitária e fazer isso em dois encontros, né? Então, hoje, nos cabe tentar, né, falar um pouquinho das demais leis, né, que compõem aí o quadro de leis morais, né, conforme a doutrina espírita preconiza. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho das leis seguintes, as demais que nós já falamos semana passada. Quais são elas? A lei de destruição, né, que ela vem logo na sequência da conservação, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, finalizando, justiça, amor e caridade. Só para a gente retomar um pouquinho, então, nós vimos que a lei da conservação nos diz que é preciso conservar a Terra, o nosso planeta nos dá tudo o que precisamos para aqui viver, né? Nós tiramos dela os alimentos, nós tiramos dela a água, nós tiramos dela os metais, nós fazemos desse planeta literalmente nossa casa, né? E a lei da conservação fala que nós precisamos conservar esses corpos porque eles são o nosso meio de aperfeiçoamento para o espírito. Vimos que o espírito precisa estar nessa condição de carne, que a carne é perecível, para poder exercitar seu livre-arbítrio, para poder trabalhar, para poder aqui estar e evoluir, tá? Mas entendemos também que a lei da destruição, se uma vez a gente tem que conservar essa matéria, né, é também imperativo que essa matéria se desfaça. Então, ou seja, para que nós possamos, né, como a gente aprende na doutrina espírita, para que nós possamos continuar nosso processo de evolução, é preciso que essa matéria deixe de existir para que uma nova oportunidade surja novamente na matéria. Mas sabemos que o trabalho que fazemos hoje, ou o que deixamos de fazer, será responsável pelo tipo de oportunidade de nova existência que teremos, né, em encarnações futuras. Sabemos que regredir nunca, mas podemos estacionar aí talvez bastante, né, tempo, né, tanto aqui encarnados ou até na erraticidade. A lei da destruição, então, ela ordena, né, vamos dizer assim, que esses corpos, né, sejam de fato perecíveis, porque se a gente fizer um exercício, né, de pensamento, né, imaginarmos que estivéssemos condenados, a palavra certa seria condenado mesmo, a viver eternamente no mesmo corpo, seria um atraso, né, para o espírito, seria até uma pena, uma lástima, se a gente considerar que nem todo mundo está num corpo saudável nessa atual encarnação, que nem todo mundo vive uma vida, né, contemplando as belezas, ou vive uma vida de facilidades. Então, tem pessoas que vivem suas existências em corpos, às vezes, adoecidos, fragilizados, ou em situações de muito conflito, de muita dor, né? Então, viver numa situação como essa, para sempre, se nós não tivéssemos a morte física, seria um obstáculo à evolução.
né? A evolução do quê? Do espírito, lembrando que, uma vez que o corpo material é perecível, o espírito não é. E lembrando também que carne gera carne, por isso nós temos a lei da reprodução, né? Características nossas, que nós herdamos nossos antepassados, pai, mãe, os avós, os nossos filhos, muitas vezes têm as nossas fisionomias, né? Tem até a altura, tom de pele, ou seja, a genética, puxando a genética, mas lembrando, conforme nos ensina André Luiz, que somos, né, como espíritos, somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, lá na frente, em encarnações futuras, todos nós levaremos para outra existência, assim como trouxemos de outras existências anteriores, a bagagem moral e cultural que construímos. Então, na verdade, nós somos realmente herdeiros de nós mesmos. E para que nós possamos continuar nesse processo de evolução e progredindo sempre, é preciso que essa carne se desfaça. Então, nada mais natural do que viver aqui, conservá-la, viver bem, alimentar, dormir, tudo de acordo com as leis que nós já vimos anteriormente, na semana passada. Alimentar, dormir, trabalhar com esse corpo, e nesse corpo, mas uma hora vai ter que dele abrir mão, né? É hora que a natureza cumpre o seu papel, né? Levando esse corpo, né? Deteriorando esse corpo, cumprindo o ritual que todos aqueles animais e seres vivos que aqui vivem no planeta cumprem também, de terminar, de findar a sua existência terrena. E uma vez que isso é feito, o que acontece? Esse corpo, né? Tu és pó, ao pó retornarás, né? E emancipa-se, então, nosso lado espiritual, que na verdade é a nossa essência, para que nós possamos, uma vez na erraticidade, continuarmos nossa caminhada. Não sabemos quanto tempo ficaremos na erraticidade. Para alguns é quase que imediato, uma encarnação às vezes compulsória, para outros leva um tempo até que você regenere, né? Às vezes uma morte em função de um acidente, ou de uma doença, de uma enfermidade. Cada um tem uma história. Mas é necessário que, uma vez estando na erraticidade, voltemos ou para esse planeta, se ainda temos uma história aqui, ou talvez em planetas mais evoluídos, né? Esperamos todos, para que continuemos nossa jornada de evolução. Então, a destruição nada mais é do que uma necessidade de ajustamento para que nós possamos dar continuidade a esse ciclo evolutivo. E aí, pensando em termos de evolução planetária, não somos apenas nós, né, em termos individualmente falando, que estamos evoluindo, tá? Todos nós que vivemos aqui no planeta, né, todos os seres que aqui habitam, como eu já havia dito, tem um momento, tem um time, né, para poder aqui ficar, aqui viver, para poder fazer o que tem que ser feito, tá? Mas nós sabemos também que existem mortes, né, desencarnações coletivas, né, geradas aí ou por mãos humanas ou por questões ambientais que a gente toda hora está vendo, os tsunamis, cataclismos e situações que, às vezes, um vulcão que entra em erupção e, às vezes, né, leva um monte de gente, né? Qual é a finalidade dessas desencarnações coletivas, né? Na verdade, quando esses espíritos são arrebatados e são, né, daqui levados, né, propiciam também, de certa forma, uma renovação na face da Terra. Porque são grandes contingentes, né, de pessoas que desencarnam, que perdem suas vidas, mas perdem uma vida física e continuam no seu processo. Cada um tem sua história, como eu disse. Tá? E para cá também chegam legiões de espíritos com essa necessidade premente de encarnação para continuar também sua evolução. Tá? Mas a pergunta 774, que eu até coloquei aqui registrada, né, assim, em vermelho, né, saindo um pouquinho da cor habitual, nos diz o seguinte, que apesar de existirem essas situações que causam as encarnações coletivas, existem situações que poderiam, que são as encarnações coletivas causadas por guerra, que essas guerras são obras do ser humano, pelo mau uso da propriedade do livre-arbítrio, pelo mau uso do poder, né, que quem tem o poder junto com a arma, junto com o dinheiro, muitas vezes faz, né, quer dizer, levando
ao óbito milhares, centenas de pessoas através da estupidez que é a guerra, verdadeiro genocídio, que, na verdade, nada mais é do que fruto dessa inteligência, do mau uso dessa inteligência e da necessidade de subjugar o outro, né, e tomar posse da terra, de invadir. A história do ser humano se repete, né? Não tem, desde que a gente pega qualquer livro de história, é sempre um invadindo a terra do outro, roubando, saqueando, aí matando os nativos, né? Isso poderia ser evitado, né? Mas vivemos ainda num planeta muito denso, isso poderia ser evitado. Então, isso não é uma condição desejável e tampouco natural. Acaba se naturalizando em função de a gente fechar os olhos e olhar para trás e ver que desde a história da humanidade sempre foi assim. Mas isso não é uma condição que deveria ser assim, tá? E aí os nossos mentores, aqueles que escreveram, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, os Espíritos disseram, né, vieram nos advertir, né, e nos explicar sobre a guerra, dizendo que é o pior dos instintos que a criatura humana pode conceber e pode ainda manter, tá? Porque, na verdade, o que faz uma pessoa levantar uma bandeira da guerra, tá? E hoje, todos os dias, nós vivemos guerras, né? Nosso país mesmo pode ser uma guerra declarada a um outro povo, mas a revolução que a gente vive aqui todos os dias, fruto da violência humana, tá? São pequenos focos de guerra no país todo, em alguns países também vivem isso. Na verdade, o que é? São crimes guiados por espíritos também inferiores que entram em sintonia com essas inteligências, né? Então, são inteligências desencarnadas que acabam intuindo essas pessoas que declaram ou crimes ou guerras mesmo, guerras entre povos, né? Entretanto, todas essas pessoas que praticam isso, todos esses generais, né, esses políticos, enfim, que declaram guerras e que invadem, que tomam o poder à força, né? Eles guardam um senso moral, eles sabem o que estão fazendo. Apesar de, muitas vezes, usar a justificativa de estar defendendo os seus interesses e seu povo, e por isso atacam, por isso destroem, todos nós temos, né, escrito lá na nossa tábua da consciência as leis morais, como nós vimos semana passada. Então, sabe-se, todo ser humano sabe, no fundo, que ele está cometendo um crime contra a ordem natural da coisa, né? Que é um crime contra a própria humanidade. O que explica a guerra é o mau uso do livre-arbítrio, é o poder pelo poder, é a vontade de ter desenfreadamente, né? E o ser humano ele tem uma voz interna que repudia a morte, né? Porque a vida é uma grande oportunidade, é uma sementeira, é uma oportunidade de aprendizagem. Tanto é quando a gente se sente ameaçado, né, numa situação de uma violência, a gente tenta barganhar, a gente tenta lutar pela nossa vida a qualquer preço, porque a gente sabe que... Por que a gente dá tanto valor à vida? Porque sabe que é uma oportunidade de aprendizagem, a gente tem aqui os nossos laços afetivos, né, os nossos amigos, familiares, a gente luta. E, infelizmente, chegam algumas pessoas e decretam, né, por alguma razão qualquer, que é a hora que você tem que parar de viver ou não, né? Então, esses que declaram os crimes e esses que fazem a guerra, tá? Continuando um pouquinho mais adiante, né, vimos então a conservação, a destruição, né, e entramos então na 7ª lei, que é a lei da sociedade. Lembrando que viver em sociedade é próprio da natureza humana, é próprio do bicho ser humano, do bicho homem. Tá? Nós somos seres sociais, nascemos de uma condição de sociedade, da junção lá na lei da reprodução, da junção da primeira sociedade que se estabelece entre um homem e uma mulher, para que nós não somos filhos de chocadeira, né? Nós precisamos de uma primeira sociedade, assim, pelo menos 2 pessoas para estarmos, para que nos dê oportunidade, essas pessoas nos deem a oportunidade de nos fazermos, biologicamente falando, né, vida, para que nosso espírito tenha um veículo carnal e possa aqui se manifestar e aqui viver o tempo que a ele for concedido. Tá? E aí nós temos a primeira modelo de sociedade, que é a família. E aí essa família vai se estendendo. Da família, pai, mãe, família e irmãos, a família dos avós, os primos, a sociedade, a escola, até atingir realmente, né, a sociedade em si, sua cidade, seu município, por aí vai, até o país e o planeta. Então, o ser humano é um ser social por natureza. Como quase todos, né, se eu não estou falando nenhuma bobagem agora, como quase todos os mamíferos, pelo menos, são. Né? Alguns vivem solitários, alguns
vive em bando enquanto ele tem uma função de procriação, de cuidar da prole, e depois cada um por si. Mas quase todos, pelo menos no momento da vida deles, vivem em sociedade. Nós não. Diferentemente agora deles, nós vivemos o tempo todo em sociedade. Nós nascemos numa condição social, nos educamos, aprendemos os valores, nos fazemos enquanto pessoas dentro de uma situação social e morremos dentro de um seio social. Tá? Não há outra condição de se fazer humanidade a não ser nessa condição. Se tivéssemos a condição, por exemplo, de que pegássemos uma criança ainda pequena e dessemos a ela toda a condição de sobrevivência, de subsistência, com comida, água, cuidados básicos, mas que não tivesse um olhar e um cuidado humano, eu ensino isso, inclusive, na faculdade para os alunos, e ela fosse totalmente afastada do convívio social, ela não seria um ser humano propriamente dito. Ela é ser humano na medida que ela tem um corpo de um bicho chamado ser humano, mas ela não se humanizaria, ela não se hominizaria, porque a nossa condição basicamente e prioritariamente é uma condição social. Então a gente desenvolve a cultura, a fala, a linguagem, o saber no meio cultural, em sociedade. E é em sociedade que a gente evolui também. Então, se eu pensar que eu tenho que conservar meu corpo, eu tenho que dormir, pensando em todas as leis para trás, né, que nós já falamos, me alimentar, descansar, trabalhar, produzir, reproduzir, tá? E um dia também morrer para poder voltar, né? Eu tenho que pensar que isso não se dá unicamente, exclusivamente com uma única pessoa ou com apenas algumas das pessoas escolhidas no planeta, mas isso se dá em toda a sociedade humana, toda a sociedade planetária, e podemos dizer, né, por que não, né, já que lembramos que na casa do nosso pai há muitas, como dizia Cristo, na casa do meu pai há muitas moradas, em todas as sociedades humanas de todos os planetas onde existem humanos, que eu não imagino como sejam, tá? Então, a condição social é uma condição de evolução. Então, todos aqui evoluímos, trabalhamos, temos nossos afetos, desencarnamos, voltamos, convivemos mais um pouco, limpamos as nossas diferenças, né? E a sociedade como um todo também evolui. Então, o planeta também ele sai do lugar, ele também se movimenta. Não só eu, ou você, ou fulano, ou beltrano. Tá? E aí a pergunta é feita. Vale a pena, então, por uma escolha pessoal, eu me afastar da sociedade, viver em retiro, sem nenhum contato com a natureza humana, com outro ser humano? Mais uma vez, os espíritos são, né, de extremo bom senso e nos respondem o seguinte: se a finalidade da sociedade, do convívio, é nos educar, né? Que a gente, é outro negócio, eu sempre falo isso, sempre dou esse exemplo: diamante lapida diamante, ser humano é ser humano, não é? Se a sociedade tem essa finalidade de nos educar, não tem por que a gente se isolar, a não ser que esse isolamento ele represente, claro, tem momentos na vida da gente que a gente precisa ficar quietinho, se recolher um pouco para pensar, organizar. Isso aí é óbvio, né? Não precisa nem pensar que isso não seria bom. É ótimo, às vezes, ficar sozinho, fazer uma viagem sozinho, ficar um tempo sozinho, para poder organizar, né, ouvir Deus, porque Deus se manifesta no silêncio, não é no tumulto. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de pessoas que realmente fazem uma escolha por não ter contato nenhum com a sociedade. Bom, qual é o valor disso? Se essa exclusão total da sociedade não reverter em obras, em algum benefício para si, mas um benefício para si que ele possa ser útil ao outro, não tem valor nenhum. Entretanto, se essa exclusão é para que a pessoa possa produzir conhecimento, ou produzir alguma coisa que seja de benefício, que seja de auxílio ao desenvolvimento também dos irmãos, ela é meritória. Como tudo que nós discutimos semana passada. Se tudo aquilo que a gente deixa de fazer, né, deixa de comer certa comida, deixa de fazer aquilo, deixa de conviver, deixa não tem uma família própria, mas se isso eu vou me abster disso para poder ter mais tempo, me dedicar a uma causa da humanidade, então tem valor. Se a finalidade é uma finalidade puramente, talvez baseado no egoísmo ou em outro sentimento qualquer, um outro fenômeno qualquer que não o que deveria ser, não é meritório aos olhos de Deus. Porque Deus nos deu essa condição de sociedade que é para que nós, nela, evoluíssemos e fizéssemos com que essa sociedade também evolua. Tá?
E aí a pergunta 770 fala isso, né? Quando a pergunta é feita, o que pensa? O que pensar desses homens, dessas pessoas que vivem em reclusão total, não tem contato nenhum com outros seres humanos, né? Contato com o mundo. E os espíritos respondem, duplo egoísmo. E daqueles que às vezes se fogem um pouco do mundo, né, para se voltar ao alívio de sofredores? Então tem pessoas que se afastam e no silêncio elas estão trabalhando. Elas estão fazendo alguma coisa para aliviar o sofrimento. Aí já muda de configuração. Por isso que eu acho interessante que a gente lê e relê a obra, né, o Pentateuco kardeciano, vamos dizer assim, é sempre uma novidade. Ler as mesmas perguntas pela segunda, terceira, 20ª vez nunca é como se nunca tivesse lido antes. Tá? Porque é dotado de muito bom senso. Quer dizer, não é uma coisa apenas que oprime, fala é proibido. A religião espírita não tem essa de proibir, ela tem essa de orientar. Tá? Esclarecer. Então, quando a pergunta é feita, o que é feito dessas pessoas que se isolam? Duplo egoísmo. Mas e aquelas que se isolam para poder refletir e trabalhar em função de aliviar o sofrimento dos outros seres humanos? A resposta é outra, mas é óbvio que a finalidade é outra. Né? Então, na verdade, se você se isola para poder devotar aquele tempo no auxílio à humanidade, às vezes na orientação, às vezes até em oração. Tem pessoas que sustentam com as suas orações o planeta, né? Fazem obras, com aquelas obras conseguem aplacar a fome material de muitas pessoas, aí é óbvio que isso é meritório aos olhos de Deus. Essas pessoas, então, se elevam, porque elas deixam de, às vezes, ter suas próprias famílias, ter seus amigos, mas estão em prol de uma humanidade, de algo que transcende a sua própria materialidade. Então, essas pessoas se elevam ao se rebaixar no sentido de abrir mão de um convívio com outros seres humanos. Né? Porque eles se colocam acima dos prazeres mundanos, né? Dos prazeres materiais, com o intuito de fazer o bem, de se devotarem à causa do bem. Tá? Aqui, conforme eu havia dito, né, diferentemente quando você se recolhe, às vezes no seu quarto, às vezes vai fazer uma viagem, vai fazer um retiro espiritual para ficar um pouco quieto, algum tempo, às vezes alguns dias, para se ouvir e ouvir Deus, porque Deus realmente ele age e ouve no silêncio. Né? Agora, é diferente de alguns votos, isso não sou eu que digo, né, de alguns votos que fazem praticamente da vida daquela pessoa um eterno silêncio. Então, você silenciar sua boca e silenciar sua mente para se organizar, se equilibrar e ouvir Deus é uma coisa. Você abrir mão eternamente de uma situação de convívio, de fala, sem nenhuma finalidade outra, é contrário, porque, na verdade, a nossa natureza é uma natureza falante. Infelizmente, às vezes, é uma natureza muito falante até demais, tagarela, né? Não é isso, ficar lá para falar, né? Sobretudo das mulheres, né? Eu que eu diga, que eu sou bem falante também. Mas, assim, Deus nos deu essa propriedade de falar, que é para a gente perguntar, aprender, ensinar, orientar. Do contrário, não tinha muito porquê, né? A gente ser dotado dessa faculdade, vamos dizer assim. A pergunta 772. O que então pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, algumas religiões, né? Desde a antiguidade até, não é só coisa recente, não. E aí eu gosto muito da resposta dos espíritos. Pergunta, então, pergunte todos vocês, perguntemos nós, né? Se a palavra está na natureza e por que Deus nos deu. Né? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que nos concedeu. Então, abusar tanto do silêncio quanto abusar da tagarelice são os dois extremos. A virtude é o meio termo. Nem o silêncio sepulcral, improdutivo, estéril, e nem uma tagarelice que não leva a nada também. Fica só na fofocaiada, e não tem nada de produtivo, nada de honroso ali. Então, é a questão do meio termo. Entretanto, o silêncio é útil, porque é no silêncio que te concentras e teu espírito torna-se mais livre. E pode, então, entrar em comunicação conosco. Não é à toa que, quando nós estamos, né, a gente faz uma leitura, igual a dona Marlene fez agora, depois uma oração, porque é o momento que a gente dá uma internalizada para entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais dessa casa, trabalhadores invisíveis que a maioria de nós não vê, né, no plano físico que estamos.
porque é um momento de recolhimento para poder fazer o religar, para poder fazer a ligação espiritual com Deus, com o cosmo, com o divino, com os mentores, com os amigos espirituais. Tá? A lei da sociedade determina os laços de família, né? Nós somos animais, mas, diferentemente dos nossos irmãos, somos dotados de algo que a eles ainda não lhes foi concedido, embora eles também estejam em evolução, que é a consciência. Os animais, eles procriam para preservar a espécie. Nós procriamos não somente com essa finalidade, tá? Mas temos nessa missão terrena, nessa obra divina que está nesse corpo físico, uma condição de aprender e perpetuar não apenas corpos, mas cultura, ciência, ética, conduta, e construir assim a nossa herança, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos a obrigação de formar nossos caráteres e ajudar a formar o caráter dos nossos filhos. E eu coloquei muitas vezes que a palavra deformação, porque a gente sabe que muitas vezes é o que acontece também. Pelo mau uso do livre-arbítrio, pelas más inclinações que a gente aprende que tem que dominar, e às vezes por livre-arbítrio não dominamos. Tá? Qual é a consequência se nós não vivêssemos em família, em famílias? Porque nós temos várias formas. Essa família nuclear, foi tida durante um tempo como ideal de família, pai e mãe, filho e filha, filhinho e filhinha. Nós temos hoje vários modelos de família tão importantes e tão abençoadas quanto a família nuclear. Se nós não tivéssemos modelo nenhum de família, se desconhecêssemos as obrigações que decorrem de sermos mãe, filho, pai, filha, esposo, esposa, avó, neto, se não existisse nada disso para a gente, como não existe para os nossos irmãos, quer dizer, aquilo que eu falei, eles vivem um tempo juntos, né, os outros animais, a maioria deles, enquanto precisa procriar, enquanto precisa proteger a prole, depois cada um por si. São poucos aqueles que vivem juntos até o final da vida deles. Nós não. Por que nós vivemos juntos? Porque é estando junto que a gente aprende, a gente fabrica ciência e cultura, é estando junto que a gente lapida o caráter, né? E um relaxamento desses laços, para nós, seria um retrocesso, seria recrudescer no egoísmo, que é o que a doutrina espírita nos explica, o egoísmo que é a grande chaga, o grande câncer que corrói a nossa condição humana. Porque no egoísmo só existe essa pessoa que fala, só as necessidades geradas para essa pessoa, e o resto é o resto. É o grande mal, é o grande cancro da humanidade, é o egoísmo. Ele acaba sendo a mola propulsora para todos os tipos de enfermidades morais, todos os crimes, e, enfim, todas as ignorâncias, né, que dele advêm. Pensando, então, na sociedade, né, porque é nela que vivemos, ela se atrela, né, uma coisa puxa a outra, a lei do progresso, que a gente ouve muito falar, mesmo antes de abraçarmos essa doutrina, ou quando ainda somos pequenos, ou quando estamos fazendo lá a evangelização, talvez seja uma das leis que a gente mais escuta, é a lei do progresso. Lei do progresso, o espírito nunca regride, né, isso que a gente escuta sempre, nunca regride, você pode até estacionar, mas nunca retroage, é sempre daqui para frente. Tem gente que não acredita nisso, você fala, imagina, tem gente aqui que é tão ruim, que é tão cruel, que não é possível que ele não andou para trás. Falei, bom, se você acha isso da pessoa hoje, eu imagino como é que ela não era algumas existências anteriores. Se hoje a gente encontra pessoas extremamente cruéis, espíritos que às vezes são até inteligentes, mas são extremamente arraigados numa situação de crueldade, ou às vezes não são cruéis, mas são muito materializados, ou são muito ignorantes, não são cruéis, são muito ignorantes, eu imagino algumas encarnações anteriores, porque também nós somos assim um dia. Hoje a gente melhorou um pouquinho. Né? Como é que é isso? Né? A lei do progresso, então, diz, você tem que vir, você tem que morrer, tem que progredir, tem que vir em sociedade, blá, blá, blá. E o que é essa lei do progresso? É a grande sacada, é o grande objetivo do espírito, que é o progresso moral. Tá? E o progresso moral individual e em sociedade. E não é à toa que a gente olha muitas vezes, quando você pega lá um mapa, né, do planeta Terra, quando a gente olha em termos de povos, né, você fala assim, por que esse povo é um povo tão avançado tecnologicamente, esse país é um país ordeiro, organizado, a gente fica até com inveja às vezes. Né? E aqui são um país que vive ainda em guerra, vive em conflito, vive nisso, vive naquilo, ou às vezes é um país
ou um povo, não é nem um país, mas às vezes está dentro de um país, determinadas pessoas que vivem de uma maneira tão primitiva, tão silvícola, né? Se nós estamos no século XXI, por que tem pessoas, tem comunidades de seres humanos que vivem de maneira tão diferentes? Uns indo para a Lua, literalmente, né, vivendo com altíssima tecnologia, com uma situação confortável, outros vivendo uma pobreza, outros vivendo em guerra, e outros vivendo de uma maneira extremamente próxima da natureza, nus, vivendo em situação tribal. Mas que planeta é esse que tem pessoas tão diferentes aqui? E aí a pergunta 780 começa a apontar para a gente um pouco sobre essas diferenças, né, dos povos aqui na Terra, né? E a pergunta que é feita: se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, o que os nossos mentores, nossos amigos espirituais respondem? É sua consequência, ou seja, quando você evolui em termos morais, em termos de conhecimento, consequentemente o progresso tecnológico, o conhecimento acompanha, mas a gente sabe que não é sempre para e passo. Infelizmente, não é assim, né? Seria muito interessante se a moral pudesse trazer, né, na carrocinha, né, toda a consequência também do intelecto, da inteligência, no mesmo nível. Nós sabemos que existem espíritos encarnados e encarnados que evoluíram muito do ponto de vista da cultura, do conhecimento, da cognição, mas a moral ficou para trás. Então, são espíritos dotados de brilhante, né, de uma inteligência brilhante, mas do ponto de vista moral não acompanhou essa evolução. Então, são mentes que muito, às vezes, ainda materialistas e materializadas, e alguns, infelizmente, em que pese o fato de terem acumulado, né, às vezes, séculos, sei lá, anos e anos, séculos e séculos de conhecimento, ainda não deixaram a luz do amor tocar aquele coração, ainda não se prostraram ante a majestade divina e estão repetindo o erro em existência após existência, usando esse conhecimento, mas a serviço do mal, muitas vezes. Basta dizer que muitas das guerras e muito do que vivemos hoje, dessas desigualdades criadas, né, pelos seres humanos, são frutos de mentes brilhantes, inteligências desencarnadas que entram em sintonia com aqueles que estão encarnados, porque os intuem para que eles prejudiquem e façam mal, né? Mas também essas pessoas, também esses espíritos, também, assim como nós, também progredirão. E um dia cansa de ser mal, um dia cansa de ser ignorante, né? E como que esse progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, né? Fazendo compreender o bem e o mal, né? Conhecendo, né? Separando o joio do trigo. Tem uma hora que o próprio Cristo ensina: deixa crescer o joio e o trigo junto, porque são parecidos. Você pode arrancar o mal achando que está arrancando o bem, mas tem uma hora que vai ter que fazer essa separação, tem uma hora que vai ter que fazer uma opção mesmo e fazer o bom uso do livre-arbítrio para poder realmente escolher, né? E colocar essa inteligência a serviço do bem-estar, do progresso, bem-estar da humanidade. Eu sempre cito isso porque eu acho que isso aí não está, né, no Livro dos Espíritos, nem no Evangelho. Está num livro que eu gostei muito, do Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um astrônomo, foi contemporâneo de Kardec, bem mais jovem que Kardec, ficaram amigos, e quando Kardec desencarna, é ele que faz a prece no túmulo de Kardec, que está enterrado, né, vamos dizer assim, seu corpo físico, no cemitério lá em Père Lachaise, lá em Paris. E é Camille que faz a prece, né, de despedida ao irmão, né, ficaram muito amigos. E tem um livro dele que eu gosto muito, um dia a gente pode até fazer sobre esse livro aqui, e que essa frase é uma frase que, quando eu li, ela encerrou tudo o que eu penso. E eu gosto tanto, que no dia também que eu bater minhas asinhas, né, eu só espero que demore um pouquinho mais. Não que eu ligue para isso, não, mas eu gostaria que isso aí, viu? Vocês me ajudem. Vou cobrar de vocês, senão eu vou ficar aqui no centro. Eu gostaria que isso aí estivesse na minha lápide, né, para meu novo estágio de vida. Porque eu não acredito na morte mesmo, né? Graças a Deus a doutrina me dá esse alívio. A gente sofre, a gente chora de saudade, tudo, mas quando eu for para o outro lado da vida, eu gostaria, porque isso aqui eu acho que tem muito a ver com o que eu penso. E a Urânia, que é a musa da astronomia, ela fala em sonho, né? Linda essa parte.
ela fala do valor do estudo. Foi a primeira vez que eu vi, num livro, atrelar o estudo com bondade, o conhecimento com ser bom. Eu fiquei tão impactada por essas palavras que eu tenho essas palavras de cor. E quando Urânia fala para ele assim, que o estudo é a única fonte de todo o valor intelectual. O conhecimento do coração humano leva à indulgência e conduz à bondade. Não seja nem pobre nem rico. Livra-te de toda ambição e assim de toda servidão. Ser independente. A independência é o mais raro dos bens e a primeira condição de toda felicidade. Então ela fala que todo o valor intelectual e o conhecimento do coração humano, quer dizer, aquilo que a gente sempre aprende, as duas asas, né? A asa do saber e a asa do amor. Acho mais fácil na nossa condição terrena, atual, desenvolver mais a asa do saber, muitas vezes, do que a asa do amor. Mas o saber está aí para equilibrar isso. E muitas vezes o conhecimento, o estudo, o conhecimento intelectual, ele pode ser a porta, ele pode ser o caminho para que desenvolvamos o amor, conforme temos a referência que é o amor que o Cristo nos ensina, que ainda não somos capazes de colocar em prática devido à nossa condição ainda pequena, vamos dizer assim. Alguns mais, outros menos, obviamente. Também na lei do progresso, a gente aprende duas coisas que eu sempre também havia escutado, mas quando você lê, escuta, mas não estuda, porque estudar é outra coisa. Eu falo isso para os meus alunos. Lê, só tomar ciência. O estudo é uma coisa mais demorada. Tá? E aí você fala, estado natural, lei natural. Estado natural, lei natural. Todas essas leis são naturais. Todas essas leis são morais e todas elas são divinas, porque emanam do mesmo legislador. É diferente de estado natural. A lei natural, todas essas leis são naturais, porque vêm da natureza, porque vêm de Deus. Tá? Ela rege toda a humanidade, portanto. O estado natural é diferente, é um estado primitivo. É um estado que é incompatível com a evolução da humanidade. Se Deus nos criou simples e ignorantes, né, e toda hora Ele está criando, né, espíritos novos, vamos dizer assim, simples e ignorantes, e com as encarnações, esses simples e ignorantes vão adquirindo conhecimento, cultura, amor e vão evoluindo, não dá para ficar nesse estado natural para o resto da vida. Ou para todas as encarnações, para toda a vida. Por isso que tem encarnações para que possamos sair desse estado natural. É como uma criança. Dá para ser criança para o resto da vida? Não dá. Apesar de ser lindo, ser puro, ser tudo, se permanecêssemos crianças, seríamos crianças, não aprenderíamos, não conquistaríamos nosso quinhão de alegria, de conquista, muitas vezes de dor. Tá? Então, dá para fazer um paralelo com a criança física e com a criança espiritual que ainda somos. Nós somos criados simples, ignorantes, sem essa luz do saber, mas, através dos nossos atos, nossas escolhas, caminhamos para uma luz no final do túnel. Então, o estado natural não é compatível com a evolução. Há de sair dele. Né? Eu acabei de falar, quer dizer, nos criou simples e ignorantes, mas estamos caminhando. Também, uma pergunta que explica por que tem tantas pessoas diferentes, né? Igual eu falei, por que um está assim, outro um país mais tranquilo, mais desenvolvido, outro ainda vive de uma maneira tribal? Por que tantas diferenças no planeta Terra ainda hoje? Né? Não é assim, todo mundo evoluiu junto. Né? Seria interessante pensar nisso. Nós estamos no século XXI, se todos nós estivéssemos naquele momento no planeta, todo mundo encarnasse junto, todo mundo evoluísse junto, hoje estaríamos, né, como se fôssemos seres de altíssima luminosidade num planeta de altíssima luz. Mas não. No mesmo planeta você vê gente muito evoluída, outros caminhando, outros ainda pouco evoluídos em termos morais, em termos espirituais, e alguns ainda no estado primitivo, que são simples, ignorantes, mas que também estão em evolução. Por que essas diferenças? Tá? Do que advém? O que representa isso? De onde que vêm essas diferenças entre povos? O que os nossos irmãos respondem? Do clima, da vida e dos costumes. Tá? O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe, educados um longe do outro. Cada um vai receber uma carga de formação diferente. Então, são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas um está aqui, outro aqui, cada um vai receber valores diferentes. Então, vão ser pessoas com aportes teóricos, culturais diferentes. Tá? E moralmente falando também. Tá?
O que impede as pessoas de progredirem juntas é aquilo que eu havia falado, são a grande chaga, que é o egoísmo, que acaba sendo o pai também do orgulho, né? Tá? E essa diferença, então, se explica pelos costumes dos povos, né, que a tradição de cada um passa, né, oralmente aquilo que cada um tem que aprender, explica essa diferença. Mas como é que eu explico, então, que tem alguns povos ainda aqui na Terra que são tão degenerados, moralmente falando? Degenerados. Não estou falando que são pouco evoluídos, que aí é outra coisa. Estou falando de povos degenerados. E a resposta é muito interessante, que eu também expressei em vermelho, que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. O que os nossos espíritos aqui nos ensinam? Que não são os mesmos povos. Uma pessoa, vamos pensar uma coletividade de pessoas muito degeneradas moralmente. Então, eles morrem e voltam a ficar encarnando no mesmo lugar sempre? Então, não haveria progresso. Se ficasse sempre voltando para aquele seio, daquela coletividade. Tá? O que eles explicam? Não são os mesmos espíritos degenerados que repetidamente reencarnam no seio daquelas pessoas. Tá? Pois isso seria uma contrariedade com a lei da evolução que visa o progresso. Mas a encarnação de espíritos ainda menos evoluídos, atraídos pelo ambiente, pela psicosfera, como fala André Luiz, então eles vêm e encarnam. E aquele que já era degenerado, ele pode até encarnar algumas vezes ali, mas um pouquinho que ele progride, ele já vai para um outro ambiente. E assim ele vai também se progredindo, também vai se afinando, se burilando. Mas, peraí, então se ele já era ruinzinho, mas melhorou um pouquinho, saiu dali, quem que ocupou aquele lugar? Que aí veio um bichinho bravo ali. Estava no lugar pior ainda, vocês imaginam. Então, quando a gente estuda, agora está muito, né, no seio da doutrina espírita, falar de transição planetária e tal, o que é feito desses espíritos ainda que amarguram ainda na sombra do mal, da crueldade e tal? Não está tendo muito espaço, muito mais para eles aqui na Terra. São chamados a essa conversão, a usar bem das suas faculdades do livre-arbítrio para serem um pouquinho melhores. Se ainda insistem no comportamento muito, muito incompatível com o planeta que está mudando um pouco de ares, aqui não ficam. Vão para um planeta mais denso, menos desenvolvido. Ué, Clélia, mas não está andando para trás? Não. Porque com o que eles já têm hoje de certo nível de conhecimento e experiência, eles vão se aprimorar, aprimorando a condição daquele planeta. Foi daí que nós viemos para cá também. Acredito que muitos de nós. Tá? Chegou um ponto que desenvolve o intelecto, sabe muita coisa, mas não progride moralmente, aqui você não fica. Vai para um lugar ruim, vai para um lugar que você tem pouco recurso, que você, ao encarnar ali, vai, né, levar um pouco do seu adiantamento intelectual, mas vai sofrer naquele planeta que não tem nada, aquilo que você conhece, e no sofrimento você vai ajudar aqueles que são menos envolvidos e vai se ajudar também e vai evoluir. Se a gente olhar para trás, por exemplo, construções de pirâmides, grandes construções humanas, de onde que esse povo tirou isso? Um lugar que só tinha pedra, só tinha areia, mal tinha pedra. De onde que veio essa inteligência? Se a gente olhar para 4, 5, 6 mil anos atrás, que aquele povo todo lá não era um povo tão inteligente, mas dentro daquele povo tinha uma coletividade de seres muito evoluídos, que acreditavam em vidas, não como a gente sabe que hoje é, mas traziam isso, muitos relatos que falavam que tinham uma saudade do quê? Porque eram povos esclarecidos, mas que não evoluíram moral com intelectual, vieram para cá para poder lapidar, para poder ensinar o que sabiam, o que intuíam, o que trazia da sua bagagem cultural, herdeiros de nós mesmos, e assim progrediam, auxiliando aqueles que aqui já estavam. Não é lindo isso? Maravilhoso. Eu acho, né? Quais são as aplicações da doutrina espírita então, para o progresso da humanidade? O que a gente aprende disso tudo? Né? Bom, alguns passos. Que Deus é o Criador e o mantenedor de tudo que existe, que Ele que existe um princípio de um ser inteligente, que é o espírito. Eu falei que moral e inteligência é qualidade do espírito, que a carne vai embora. Se fosse assim, todo mundo luta para ser melhorzinho, a carne vai embora, morre, fica burrinho, fica bobo outra vez. Não. O que eu levo para frente é o que eu fiz, é o que eu sei, o que eu amei, o que eu deixei de amar. Né? O que a gente aprende também, a comunicabilidade dos espíritos, como fonte de orientação, instrução para a humanidade, a reencarnação como possibilidade infinita de aperfeiçoamento, até que a gente chegue, né, no momento, não sei se vai ter fim isso, aí já não me cabe imaginar isso, né, não consigo nem imaginar isso. A pluralidade dos mundos, né,
É muita arrogância imaginar que só tem vida nesse planeta, que é um pozinho. Quando a gente olha no nosso sistema, ele já é um pozinho, imagina aquilo que é infinito. Tá? Então, a probabilidade dos mundos que diz que existem planetas ainda inferiores e existem planetas como o nosso e muito superiores, para onde vamos migrando e para onde viemos e vamos, sempre num constante progresso, né, de coletividades, espíritos afins que vão se afinando, que vão encarnando conforme o seu grau de evolução. E também aprendemos com a doutrina o combate ao materialismo, que é a fonte do egoísmo, dos interesses imediatos, que faz com que nós estacionemos e que nós subjuguemos o outro. Na lei da igualdade, diz que é a próxima, que todos somos iguais perante Deus, né? Que faz a lei para todos, é assim, não é só para o branco, para o preto, para a mulher, para o homem, não. A lei divina, as leis divinas, as leis naturais são para todos os seres humanos que viveram, que vivem e que viverão, porque são leis imutáveis. As leis humanas são mutáveis, são imperfeitas, mas as leis de Deus são únicas, né, inderrogáveis e corretas. Tá? Se existe diferenças de aptidões, de habilidades, de inteligência entre as pessoas, entre povos, entre comunidades, é em função do nível de evolução que cada um está, intelectual ou moral, e da escolha do livre-arbítrio de cada um, que faz com que alguns ainda estejam numa condição muito materializada, ou quase que, vou usar uma expressão até grosseira, camelando, enquanto outros já têm uma certa facilidade para algumas coisas, ou encontram na vida, enquanto sofrimento todo mundo sofre, mas assim, lidam até com isso de uma maneira mais tranquila. As desigualdades sociais são frutos, então, desse egoísmo. Tá? Os espíritos nos ensinam que essa desigualdade entre distribuição, uns com tanto, outros com tão pouco, né? Que isso é esperado e é natural, e é uma prova para os dois tipos de espíritos, aqueles que têm pouco, né? Pouco dinheiro, pouca beleza, pouca saúde, pouco poder, e aqueles que têm tudo isso. Tá? Por que isso é importante? Porque tanto um quanto o outro são provas, tá? Para que nós possamos evoluir. Tudo isso é temporário. Saúde, dinheiro, beleza, poder, é muito efêmero. A gente tem e não tem. A gente passa por isso, a gente não as possui. Tá? Na verdade, isso não pode ser a prerrogativa de criar uma condição de desigualdade. É aí que é chamado aquele que tem muito qualquer coisa. De posse de tantas virtudes, de tantas belezas, de tanto dinheiro, de tanto poder, o que você faz para consolar, para orientar, para aplacar a fome material e a fome espiritual daquele que não tem tanto? Tá? O importante não é a igualdade absoluta. Não poderíamos ter um planeta todo mundo pobre, todo mundo rico, porque senão a gente ficaria na inércia, não procuraríamos evoluir, progredir. Tá? Então, essa desigualdade ela é fruto do nosso egoísmo, sim, mas também de acordo com o nosso uso ou mau uso dos nossos poderes. Né? O importante não é passar uma régua e falar todo mundo aqui vai ter ou não vai ter igual ou não vai ter igual, vai ter tudo ou não vai ter nada. O importante é distribuir tantos benefícios, tanta riqueza que está em mão de tão poucos para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter uma vida mais digna. Aí que está a grande provação, aí que está a grande missão dos seres humanos. Tá? Então, Deus não faz a riqueza e a miséria, na verdade, Ele é só bondade, amor e justiça. Nós é que criamos essas condições para nós mesmos. Né? Então, aquele que está na provação de o que você faz com tanta riqueza? Seja ela a riqueza do ouro, seja a riqueza da inteligência, a riqueza do poder, o que você faz estando nessa condição? Porque aqui são duas condições também que estamos hoje, ou estivemos, ou estaremos. Então, aqui você consegue ser um benfeitor, ou isso só recrudesce ainda mais o seu egoísmo. Aqui você consegue entender que, às vezes, é uma aflição, uma provação, ou, às vezes, até uma expiação pelo mau uso disso no passado, e consegue, sem lamentar, levar a sua vida e agradecer por ela, ou fica blasfemando contra a divindade. Então, são provações. Se Deus nos criou igual, por que existe... bom, aí é que eu falei, né? Qual das duas provas é a mais temível? A fortuna ou a infelicidade? Ambas são provas. Né? Tanto a miséria que provoca o murmúrio, quanto a Deus, quanto a riqueza, que pode levar a todos os excessos. Né? E aí eu repito, né? Não seja nem pobre nem rico, livra-te de toda ambição e a toda servidão, que a Urânia fala para Camille. Né? Se Deus nos criou... se como espíritos somos iguais, estamos fadados, né, ao crescimento e à evolução,
De onde que vem essa diferença de poder, né? Essa opressão de homens sobre mulheres, de brancos contra negros, do homem branco contra os nativos, os indígenas? Por que o ser humano cria isso? Tá? Perante Deus, se somos todos iguais, gozamos dos mesmos direitos e deveres, liberdades, todavia, essa inferioridade é fruto mais uma vez, o preconceito e o egoísmo do homem, que a pretexto de ser fisicamente mais forte, coloca sua companheira numa condição de desigualdade, viola a liberdade, o direito de escolher, de ir e vir, né? Comete abusos. O patriarcado vem cometendo abusos, né? Desde que o mundo é mundo, subjugando corpos, maltratando corpos e almas. Né? Mau uso do livre-arbítrio. Lembrando que o espírito, como eterno, ele pode estar num corpo de homem, mas amanhã, se ele usou mal isso, ele vai experimentar também as dores e as delícias do outro lado e do outro lado também, para que possamos também evoluir e aprender. A diferença entre corpos, ela é natural e esperada, a gente tem funções diferentes. A diferença, sim, não a desigualdade. Eu não posso, a pretexto de ser mais forte do que alguém, sendo uma mulher mais forte do que uma outra, ou sendo um adulto e ser uma criança, ou sendo um homem e sendo mulher, criar condições para a desigualdade, ou sendo branco e outro tendo a pele escura. Isso não pode ser prerrogativo para a desigualdade, porque as pessoas são diferentes com o objetivo de se ajudarem nas provas diárias e não se oprimirem. A igualdade do sexo é, conforme a lei de Deus, um princípio de justiça. No dia que nós soubermos respeitar nossas mães, né, companheiras, amigas, mulheres, na condição que estamos hoje, né, estou falando como se eu fosse um homem, né, estaríamos imitando o princípio de justiça que Jesus nos ensina, que ele próprio que ouviu isso direto da voz do Pai, né? De não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Infelizmente, metade da humanidade, nós somos metade da humanidade, e uma metade que ainda sofre muito, né, em função dos abusos que são cometidos em relação às mulheres. A profunda diferença que existe foi criada por Deus, não. Deus criou a diferença de corpos porque tem funções, tarefas diferentes. Mas as desigualdades, frutos do egoísmo, tá, é uma vaidade, é um egoísmo, é um orgulho, que quem faz isso responderá pelos seus atos. Tá? Já finalizando, lei da liberdade é a lei que todos nós, né, temos o direito à liberdade. A primeira liberdade é a liberdade de ter vida, a liberdade de encarnar, e de não sermos tolhidos, nossa liberdade de estarmos aqui como espíritos, uma vez deixando de ser errantes, para sermos encarnados. E essa liberdade absoluta não existe. Tá? Porque estamos presos ainda a algumas convenções sociais que nos reprimem. Mas o espírito ele busca, ele anseia por essa liberdade. Né? E essa liberdade só vai ser restabelecida quando todos conhecermos, né, tivermos compreensão e observarmos as leis naturais, as leis divinas, das quais somos herdeiros e somos os fiéis depositários. Tá? Mas, na verdade, a gente muitas vezes usa essa liberdade em demasia, afrontando essas leis, ou oprimindo a liberdade do outro. Né? De qualquer forma, acaba sendo um mau uso. Tá? O espírito humano ele traz inconscientemente, né, esse germe dessa divindade em si, pelo qual o espírito tenta se libertar, né, buscando vivenciar essa liberdade. Então, quando a gente vai dormir, esse espírito se emancipa, ele anseia por essa liberdade. Tá? É nosso isso. Só que a gente volta para a carne. Está aqui, tem que suportar estar aqui. Tá? E quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais próximo fica dos desígnios de Deus, né, e do que Ele quer para a gente. E quanto mais também te conhece, também te é mais cobrado. Então, a liberdade de quem mais conhece é uma liberdade mais vigiada. Porque é diferente de uma liberdade que eu tenho com uma criança, uma liberdade que a gente tem com um adulto. Se eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, eu serei mais cobrado em função dessa liberdade ou não. Eu pego uma criança de 2, 3 anos que não sabe o que está dizendo, o que está fazendo, a liberdade dela é totalmente dependente da liberdade de um adulto. Eu não posso exigir dela o mesmo que eu exijo de uma pessoa que teve liberdade de conhecer. Tá? Então, na verdade, a liberdade de consciência, de pensar e de agir, ela evolui, ela aumenta à medida que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai tomando essa consciência, mas também será mais cobrado, sem dúvida.
uma outra coisa que a gente sempre fala, isso aqui, que fatalidade, fatalidade. Fatalidade, ela é contrária à liberdade? Não. A fatalidade é tudo que é aquilo que vem de fatal. Fatal é aquilo que morre, aquilo que tem uma causa de... isso aqui, se enfiar o dedo naquela tomada ali, estando molhada, eu vou morrer, vai ser fatal. Tá? O que é fatalidade? É uma consequência da lei de causa e efeito. Você tem provas, você tem expiações. A fatalidade, então, às vezes, algo que me acomete, um acidente, uma enfermidade, uma doença, ou nascer, às vezes, com um problema já desde nascença, é uma fatalidade. Por quê? Função de alguma coisa que eu deixei de fazer ou fiz, e que, nessa situação, acaba sendo uma prova para a minha matéria. Tá? Apenas para os atos da vida material. Não é uma provação, a fatalidade, ela traz uma implicação para a vida material. Então, às vezes, você está doente, ou se torna doente, ou perde um membro, ou fica com uma enfermidade que te monopoliza, te paralisa, ou perde tudo, sei lá o quê. Tá? Uma fatalidade na matéria, consequência de uma prova que você precisou muitas vezes passar para se adiantar espiritualmente, ou de uma expiação por alguma coisa que fizemos errado. Então, essa fatalidade é uma consequência de causa e efeito. Então, ela não é contra a evolução, pelo contrário, porque, às vezes, nessa prova, nessa expiação, que a gente se adianta. Né? Agora, pensando nos atos da vida moral, nas nossas escolhas, não há fatalidade. Nós não somos vítimas, nós somos herdeiros das nossas escolhas. Tá? Fatalidade não é determinismo, porque se hoje eu estou nessa condição de perdi tudo, fiquei doente, ou isso ou aquilo, é porque eu fiz mau uso, fiz uma má escolha, e agora eu estou colhendo as consequências do que eu plantei, seja nessa, seja em outra. Então, fatalidade não é uma involução, pelo contrário, ela é consequência de atos. Tá? Ela tem uma repercussão na carne, na matéria, tá? Mas a gente sabe que essa carne uma hora vai passar. E aí o que eu aprendi naquela situação de dificuldade vai ser primordial para a minha evolução. Determinismo, não. Determinismo é uma coisa rígida. Você está determinado a ser assim e nunca mais progredir. É o que muitos nossos irmãos de outras religiões acabam, com todo respeito, acabam dizendo. Né? Quando você admite que não tem uma única vida, está determinado. Nasceu daquele jeito, ou tal daquela forma, não tem jeito de sair daquilo, acabou. Então não tem evolução. O livre-arbítrio é um pensamento, né, que faz com que você escolha entre o bem e o mal, entre o certo. Não é, todo mundo tem essa chama do livre-arbítrio. Tá? A matéria, ela acaba sendo empecilho para esse livre-arbítrio, mas aí que está um grande mérito da gente, estando na matéria, que acaba sendo um obstáculo, saber escolher e fazer o bem. Né? Que a gente acaba escolhendo as coisas que nos trazem sofrimento. E, para finalizar, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. E é engraçado que aqui eu faço... dá para fazer a gente pensar em Moisés, Cristo e na própria doutrina, quando traz a pleia de espíritos revelando, né, a terceira revelação, a caridade, né, o amor em ação, de trazer essa mensagem maravilhosa para todo mundo, por caridade, por compaixão à nossa condição humana. Né? Viver em sociedade tem suas regras, tem uma hierarquia, tem uma ordem, que gera uma justiça, não a justiça que a gente faz, que é uma justiça imperfeita, tá? Mas que é mais perfeita quanto mais for elevado o senso de moral daquela pessoa, daquela comunidade, para distribuir equitativamente equilibrado as benesses, aplacar a fúria daqueles que ainda estão numa condição de animalidade, né? O respeito ao direito à vida, que é o bem mais primário que temos, passa pelo sentido de justiça, de dar ao outro a oportunidade de ele estar aqui do jeito que ele dá conta de ser, do jeito que ele precisa estar. Tá? Dá também a justiça, o direito de propriedade, desde que a sua propriedade, sua casa, sua fazenda, seu pedacinho de chão, seja fruto da sua conquista, tá? Porque você tem que conservar aquilo que você viver. A doutrina não é contra os abusos. Né? Então, passa por essa justiça, por essa lei de justiça, que mostra, que resume no fazer aos outros que você gostaria que te fizessem, né? Que essa é uma das leis mais importantes de Deus. A pergunta, qual é a maior de todas as virtudes? Se é a justiça, se é o amor, se é a caridade, ou se, quiçá, seria outra? Os Espíritos respondem, a mais meritória de todas as virtudes é aquela que está fundada na caridade, porque a caridade ela é movida por compaixão, por amor, né? Por empatia ao sofrimento do outro, à condição que o outro se encontra. Uma caridade desinteressada, não aquela para aparecer. Né? E
a pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme ensinou Jesus? Não aquela caridade que às vezes muitas pessoas fazem, né, achando que às vezes é caridade, às vezes até é caridoso, mas que materialmente conseguiu aplacar a necessidade de alguém, mas não tem aquele sentido de caridade conforme ensinou o Mestre. O que os Espíritos respondem? Que essa caridade é benevolência, ser bom para com todos, inclusive aqueles que nos ofendem, né, que é o mais difícil. Indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, releva. Pega leve que você não é modelo de perfeição, não. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas, que eu confesso que é uma das coisas mais difíceis, né? O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Amar ao próximo não é ser amiguinho daquele que te machucou. Jesus não pediria isso para a gente. Colocar dentro da sua casa, conviver com você, aquela pessoa que levou uma pessoa que você amou muito, te matou, fez não pediu para ser amiguinho, mas pediu para entender que é uma pessoa que é feita da mesma essência divina e que, por mau uso do livre-arbítrio, se afastou. Tá? E você, pelo menos, não retribuir o mal com o mal. Tá? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a gente tem a nossa máxima, que fora da caridade de nossa salvação, que completa aquela não há fé sem obras. Caridade, então, é amor em ação, não é sinônimo de dar só esmola, seja esmola o óbolo, seja esmola aquela palavra, às vezes, que você dá de qualquer jeito para a pessoa. Tá? Não é isso. Ela é em movimento, ela tem uma ação de socorrer aquele necessitado de uma palavra, necessitado de um afeto, necessitado de uma orientação, necessitado de um pão, de um remédio. Tá? Caridade não é um ato apenas, não é uma coisa que não é como movimentar esse braço, é uma virtude. Virtude, eu leio, onde existe virtude, escasseiam os vícios. Né? Isso está no campo da moral, portanto. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que é um livro muito bonito, ele nos diz o seguinte, que o bem que praticarmos, né, é o nosso advogado em qualquer lugar que a gente for. Tá? Então, na verdade, caridade, como filha do amor e da justiça, ela pleiteia, ela nos orienta para que sejamos benevolentes, bons, indulgentes, né? Ou seja, julgarmos menos as imperfeições alheias, porque também nós temos uma trave nos nossos olhos que nos impede disso, e tentarmos o exercício do perdão das ofensas, que também somos ofensores. Né? Então, de todas as virtudes, a mais meritória é aquela que vem porque ela carrega esse amor, essa justiça, e, finalizando essas leis, justiça, amor e caridade, acaba encerrando todo esse ciclo de leis morais, desde a que nós vimos semana passada até essa última, que, na verdade, são todas as leis que fazem com que nós caminhemos moralmente para um progresso, para a evolução, para uma vida plena, que ainda nós não conseguimos imaginar, né, como seja. Eu acho que termina aqui. E essa última frase, última parágrafo, perdão, está no livro As Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, né, Espírito Benfeitor de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, quando ela fala, chama Leis Morais, esse livro, quando ela fala que as leis morais da vida são impostergáveis, ninguém as derroca. Quer dizer, você não vai lá e tira, as leis morais da vida, porque são divinas. Não as subestima impunemente, não as ignora, embora desejando fazê-lo. A gente quer fazer de conta que não entendeu, faz de bobinho, a gente sabe, a consciência grita. Elas estão esculpidas na consciência das criaturas. Pergunta 620, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, ela está lá, pulsando. Mesmo o bruto, o primitivo, o simples, ignorante, as sente em forma de impulsos, ou pelo luzir de sua grandeza transcendente, no início da inteligente, lá no comecinho. Então, assim, aquela consciência, a gente quer fazer de bobo, que não está entendendo, não, está assim, porque ela está presente lá. Até naqueles ignorantes, nos simples, nos brutos, sabem, tem uma luz lá dentro que fala, está certo, está errado, vai por esse caminho, mas a escolha é tua. Tá? Mesmo naqueles que estão nos pródromos, quer dizer, no início, lá no comecinho da inteligência humana. Então, são leis imutáveis, leis que não mudam. Que leis são imutáveis? As leis da vida. E com essas
com essa belíssimo parágrafo de Joana de Ângeles, eu encerro a minha participação aqui, agradecendo mais uma vez ao meu chefinho amado, querido, e minha mãezinha querida, que eu falo que é minha paixão também, que é a Marleninha, não sei onde ela está agora, essa casa, os trabalhadores encarnados, os trabalhadores desencarnados, e dizer que assim, é muito bom, porque cada um tem um caminho, né? Então, todas as vezes que eu, todo ano, venho falar esse mesmo assunto, mas parece que nunca é igual. Então, toda vez que eu vou dar uma lidinha, toda vez que eu estou lá, às vezes, quietinha lá no meu quarto, na minha casa, buscando uma coisa para trazer no slide, ou buscando algum livro, eu sinto aquele peso, um peso gostoso, né? Aquele peso assim, olha, você acabou de falar lá para um povo lá, que é quem, para todos nós, para quem é dado é mais cobrado. Então, a gente sente aquela cobrança, né? De assim, olha, nós estamos aqui em progresso, nós estamos progredindo. Então, vamos fazer bom uso disso, né? E aí, quando a gente faz alguma coisinha que escapa, né? Porque a gente é humano, vem aquela luzinha e fala, você errou, não é por aí não. Então, a gente sente o tempo todo, fica nesse jogo de empurra-purra, porque a gente tem essa consciência, a gente, né? E eu acho muito bom, porque eu percebo que cada um tem uma história, tem um caminho. Talvez o meu, como eu preciso evoluir muitas coisas ainda, mas talvez o meu caminhozinho assim, que está começando, seja quando o Antônio Carlos e a Marleninha me convidam para poder fazer isso, para poder falar. Não é porque eu fico melhor do que ninguém, é porque isso me torna mais consciente, só abre os meus olhos. E aí, o que eu vou fazer disso? Livre-arbítrio, né? Então, eu espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês saiam com essas palavras, mastiguem, leiam isso em casa, leiam isso na alma, porque a nossa consciência acusa e a gente tem essa luz interna, eu tenho certeza disso, e que vocês sejam muito felizes. E esse foi um momento muito feliz na minha vida aqui, fazendo o COEM. Então, que vocês possam aproveitar esse momento e progredirem. Muito obrigada.